Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Eu sou a Maíra Tangerino e hoje nós vamos mergulhar num tema que é o coração da educação moderna, a mediação. E para guiar essa reflexão, eu vou receber aqui uma pessoa que, além de parceiro de profissão, a gente já pôde trocar muito em sala de aula. Eu admiro a forma que ele pensa, a forma que ele fala. Eu estou aqui com o José de Oliveira Filho. Ele é administrador, pedagogo, especialista em inteligência artificial e um apaixonado pelo conhecimento. E eu já combinei aqui nos bastidores que a gente vai começar começando. Eu vou mandar aqui para ele a primeira pergunta. José, sua trajetória é marcada por uma diversidade que é impressionante de áreas. Você passou aí pela gestão ambiental, foi para o ensino de idiomas, agora está bem próximo aí da tecnologia, tá? No meio de tantos saberes e tantas andanças, inclusive pelos caminhos de Santiago que você cita ali na sua bio, quem é o José educador que se revela quando as luzes da sala de aula, pode ser física, pode ser virtual, se acendem? José, professor José, com muita honra e muita alegria, bem-vindo ao Conversa de Classe. Muito obrigado pelo convite. Eu estou felicíssimo por você ter realmente ter aberto as portas para que eu pudesse mostrar para as pessoas o quanto é importante essa parte de tutoria, essa parte da administração, essa parte que você pode ser realmente e pode inovar e buscar sempre o conhecimento, cursos e tudo mais. Mas quando as luzes se acendem, eu apresento-me como um educador que coloca a conexão humana no centro de tudo. Lembra que as pessoas tendem a ter esse receio com relação à nova tecnologia, a IA e tudo mais? É isso que a gente tenta aproximar mais a IA e o humano, que são duas coisas que ela precisa de integração. Minha trajetória que transita da administração, como a professora falou, né, e ao marketing, né, e chegando até a inteligência artificial, somado às experiências vividas na Europa, como o Caminho de Santiago citado, né, ensinam que educar é mediar vidas. É nesse encontro que desperto no aluno a curiosidade genuína e o equilíbrio interior, conduzindo a perceber que aprender é, antes de tudo, uma jornada de autodescoberta. Colocar a conexão humana no centro da sala de aula significa transformar o espaço acadêmico em um ambiente de encontro, diálogo e construção coletiva. Isso não é importante, professora? É muito importante, José. E, gente, eu diria que ele é quase um poeta, viu? Que vocês viram que ele fala assim, né, com poesia. E, José, você acabou de lançar um livro, né? E você aborda, e você aborda ali no livro a tutoria e a mediação também como pilares dessa relação aí com os alunos, né? E muitas vezes, lá no ensino superior, a gente vê o espaço como puramente técnico ou conteudista, né? Eu queria te fazer uma provocação aqui. Como que a gente transforma o papel de tutor, de um simples mediador de informações, em um verdadeiro mediador, assim, capaz de despertar a introspecção e o pensamento crítico aí de alunos e alunas? Professora, que legal. Olha só como que as pessoas podem visualizar isso desde o seu nascimento. Como que a tutoria ela trabalha hoje, mudando até às vezes o foco dessa questão, falando de mediação também, né, de mediador, né? Então a tutoria ela não se limita, professora, a transmitir conteúdos. Ela tem diálogos que desperta consciência, promove projetos que cultiva colaboração e abre caminhos para cada estudante se recomeçar em sua própria jornada. No ensino superior, esse papel exige mais do que técnica, pede formação contínua em competências emocionais e
metodologias ativas, para que o ato de ensinar não seja apenas instrução, mas encontro que transforma, professor. O saber em vida e a sala de aula em espaço de humanidade. Por que que eu sempre procuro tocar nessa questão de humano, né? Para que realmente as pessoas se comecem a conectar este lado humano com as tecnologias. É importante isso, né? E a tutoria, ela é muito mais do que simplesmente mediar, né? O tutor, ele é essa ponte onde que você verifica e comprova que o lado humano é importante e essencial, né? Ao atender um aluno, ao atender um docente, um outro professor, né, que necessita do seu apoio, da sua ajuda, da sua atenção, né, isso elimina muitos problemas, isso ajuda a fortalecer o conhecimento do aluno, né? Professora, é uma ponte tão vasta de conhecimentos, onde que você precisa ter a calma, saber ouvir o aluno, né? Essa é uma das bases onde que o tutor ele tem essa referência como um lado positivo para educar e ajudar o próximo. E José, achei linda, né, toda essa descrição que você traz do papel do humano, né, quando a gente fala de tutoria e o quanto isso é importante mesmo, né. Eu já tive a oportunidade de atuar como tutora também, e a gente vê a diferença que a gente faz, né, na vida de alunos e alunas. Mas tem uma coisa aqui que eu quero colocar em perspectiva, vamos ver o que que você vai trazer de respostas, né. É, você está falando do lado humano, mas você também é especialista em inteligência artificial aplicada à educação. Diante aí de todo esse avanço tecnológico, que a gente pode até falar que é voraz, né? Como que você acha que a gente pode garantir que a mediação humana não seja substituída pelo algoritmo, mas sim potencializada por ele? Você acha que é possível manter o acolhimento humano, que você falou agora, né, que você valoriza, dá para ver na sua fala como isso é importante, dentro de um ambiente mediado aí por telas e dados? Que legal, professora. Nós chegamos a um ponto que eu abordo também dentro do meu livro, e eu digo que o livro não é só meu, o livro é nosso, né? Onde que a professora tem um papel muito importante nessas questões que acabou me projetando mais ainda nessa questão de ser um escritor. Eu realmente tenho que falar para vocês dessa parte ética que é importante, que é o dos princípios, né? Então, a IA, ela potencializa a mediação ao personalizar trajetórias de aprendizagem, mas deve ser guiada por princípio ético para preservar o acolhimento humano. Olha só que interessante, como privacidade de dados, que é importantíssimo, né? Essa privacidade, você ter atenção, né? Isso é importante por quê? Porque isso preserva o lado humano, né? Então as pessoas têm que ter realmente privacidade de dados, tem que ter as interações híbridas, né? Em ambientes virtuais, o educador atua como mediador entre aluno e tecnologia, ensinando o uso consciente e responsável. Olha só que interessante que você pode promover com seus alunos nessas questões. Eu posso muito bem falar ou fazer com que os meus alunos utilizem as ferramentas da IA como pesquisa, como entender mais um pouco sobre a nossa disciplina aplicada a ele naquele momento, né? E o próprio aluno vai entender ao meu lado, tutoria, mediador, explicando a ele o lado ético de fazer com que a minha pesquisa de aluno que eu acabei de fazer, que foi orientado pelo professor tutor mediador, né, ela está ali referenciada e mostrada para o meu professor que eu fiz sim a pesquisa,
eu elaborei o meu conteúdo de resposta dentro da pesquisa que eu fiz, mas eu tenho altamente competência de transcrever algo que a IA me ajudou a responder. Olha só que coisa mais chique, que coisa mais linda. Eu comecei a elaborar uma questão, o aluno ir lá, verificar e tudo mais. Se ele tem dúvida, ele pode ir lá consultar a IA, né? E fazer, transcrever, e ele colocar ainda de onde que ele retirou aquela parte da resposta, onde que ele tinha o atino, a curiosidade de ir lá e verificar se realmente o texto dele está indo de acordo com o propósito da pergunta. Não é chique, não é rico, não é construtivo isso, professora? José, você é todo chique, né? Tudo em você é chique, não tem nem o que dizer sobre isso, né? Ó, a gente está caminhando aqui para o finalzinho da entrevista, né? E você é uma pessoa que tem uma bagagem internacional vasta, mas que você também olha aqui para o seu território, para o Brasil, né? E você fala que foi os estudos aqui brasileiros que consolidaram a sua trajetória intelectual. Para a gente finalizar, olhando aí para os desafios específicos das nossas instituições de ensino, né, aqui do Brasil, qual que Sim. você acha que é a maior lacuna que a mediação pedagógica ainda precisa preencher para que esse estudante aqui do Brasil se sinta de fato protagonista da sua aprendizagem? Professora, a gente vem falando aqui ao longo dessa entrevista nessa questão da reengenharia pedagógica, que é o título do meu livro, né, do nosso livro. E nessa questão, eu acredito que não sou o dono da verdade. Nós somos colaboradores do que nós pesquisamos, né? Então, a mediação pedagógica ela precisa evoluir de um papel de facilitador que organiza conteúdos para o de curador de experiência de aprendizagem. Olha só onde que você precisa realmente dar uma atenção em que o estudante não apenas consome, mas cria, decide e responsabiliza pelo seu percurso. Só assim ele se sentirá de fato protagonista. Olha só que interessante essa questão de virada de chave, novamente, que eu cito lá no livro, né, da engenharia pedagógica, né, que se pensamos em solução uma virada de chave, né, essa é em metodologia ativa, bem implementados, como projetos interdisciplinares, aprendizado baseado em problemas, ou o uso crítico da IA, né, aliado à mudança de cultura institucional, que valoriza a autonomia como prática, não apenas como discurso. É o que nós citamos anteriormente. O que você precisa fazer para que o seu aluno entenda melhor essa metodologia? Não é uma ferramenta que vai te ajudar e vai ajudar o aluno a ser melhor, a entender melhor o processo, a é como quando você vai fazer um TCC, um projeto final, você não precisa colocar as referências bibliográficas. O aluno vai precisar colocar as referências bibliográficas a todo momento que ele utiliza aquele mecanismo, né? Eu utilizei para a resposta tal, né? Eu utilizei na minha fala, onde que eu fui questionado a respeito de, como se diz, de um propósito de você fazer uma oralidade com um aluno. Olha só que legal. Você puxar o aluno para dentro da instituição em que ele vai ter que se defender e falar ali o que ele entendeu, né? E você fala, poxa, mas isso é um princípio meio retroativo, justamente, né? Você lembra muito bem que antes nós tínhamos muito o ditado, a tabuada, o aluno vinha lá e falava, é assim que eu aprendi, é desse jeito que foi constituído, né? É dessa forma. Então, hoje nós precisamos resgatar essa forma que o aluno vai poder aplicar a oralidade nas respostas, ou aplicar que de onde que ele retirou
o conteúdo. Esse é um foco que nós precisamos ter de mais atenção para o aluno nessa questão que a professora perguntou. José, eu quero agradecer você pela sua presença, pela sua generosidade. É sempre uma alegria muito grande conversar com você. E quero te perguntar, você quer deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente? Quero deixar uma mensagem que a família é algo que você jamais pode deixar de lado. Se você tem uma família, abrace a causa. Você já fez o bem hoje? Se não, você precisa modificar um pouquinho essa conduta. Você precisa dizer à sua mãe, aos seus pais, um bom dia. Você precisa quebrar aquela regra onde que você levanta e sai correndo. Você precisa, ao sair fora de casa, a dar um bom dia para o seu vizinho, a cumprimentar as pessoas, a ser mais atencioso. Nós precisamos mais de amor, nós precisamos mais dessa integração, né? Todo mundo passa por problemas, mas o problema passa, ele passa. E passando, você vai tirar aquilo lá como experiência, como, poxa, o que que eu posso fazer de melhor para que aquele problema não retorne, ou que quando ele retornar, eu consiga administrar melhor. Esse é um pensamento. Vamos lá. Que lindo, que Obrigado. lindo, José. Eu que agradeço. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.